Boa tarde, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos com mais um programa Teologia Descomplicada, um programa que tem como propósito trazer conhecimento de Deus e de seus ensinos e, com esses conhecimentos, colocar e aplicá-los em prática, no nosso dia a dia. Hoje o nosso tema é um tema bem polêmico, Deus e o dinheiro. E o entrevistado de hoje será o nosso pastor, nosso querido pastor titular aqui da IPP, pastor Arival Dias. Mas antes, eu gostaria que você deixasse aí no chat uma mensagem, pergunta, se você tiver alguma dúvida, e também de onde você está falando, de onde você está nos assistindo, na verdade, para que possamos conhecer você melhor, para que possamos conhecê-lo e trocar essa experiência aqui conosco. O pastor Arival, ele é o pastor titular aqui da nossa igreja. Ele também é mestre em comunicação pela Universidade Mackenzie e doutor em língua portuguesa pela PUC. E ele tem vários livros escritos e é um homem de Deus, um servo de Deus, que está vivenciando o evangelho e buscando fazer com que ele seja conhecido entre os povos, né? Boa tarde, pastor Arival, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Samuel. Boa tarde você que está nos assistindo aí. Muito obrigado pelo privilégio da sua audiência, né? Essa TV jamais existiria sem o apoio, sem as orações, sem as contribuições que tem vindo aí dos nossos telespectadores, né? Que bênção, pastor, que bênção, pastor. Pastor, já para começar o nosso bate-papo aqui de hoje, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. O que a Bíblia nos ensina sobre a relação do homem com o dinheiro? Muito bem, essa é uma boa pergunta. Então eu quero primeiro explicar que há dois pilares que precisam ser postos quando a gente for tratar dessa matéria. A primeira delas é o princípio de que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, né? Quando você vai estudar essa matéria na Bíblia, você vê claramente que Deus, Ele é o Deus que é dono porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono também, não somente por direito de criação, mas por direito de redenção, né? Ele não somente criou todas as coisas, mas Ele redimiu todas as coisas em Cristo Jesus. E também, em terceiro lugar, Ele é o dono de todas as coisas por direito de providência, né, de manutenção. É Ele que sustenta todas as coisas, Ele que preserva todas as coisas, Ele é que dirige todas as coisas. Então, esse é o primeiro pilar, né, que é o pilar que estabelece aqui que eu e você não somos donos absolutamente de nada. Tudo que existe no mundo pertence a Deus. O mundo e os que nele habitam, diz o Salmo 24, no verso 1. O segundo pilar, que é uma consequência disso, é que não sendo eu dono de todas as coisas e Deus sendo dono de todas as coisas, a minha relação com Deus acerca das coisas materiais é uma relação de mordomia. O que é que significa isso? Significa que tudo que eu tenho não é meu, mas Deus me dá isso para que eu possa administrar corretamente, administrar fielmente, administrar de forma multiplicadora aquilo que Ele me deu. Esse princípio, que é o princípio da mordomia, que é o princípio, está desde Gênesis, ele perpassa desde Gênesis até Apocalipse. Não está limitado apenas a uma doutrina específica, mas uma das coisas mais lindas que você estuda na Bíblia e vê na palavra de Deus são esses dois princípios que são basilares para a questão da discussão dessa matéria: Deus, dinheiro e o homem. E infelizmente, né, não é isso muitas vezes que as pessoas compreendem, né? Isso está de forma clara na Bíblia ensinando que tudo vem de Deus, tudo provém de Deus. A gente olha, por exemplo, Mateus 28, né? Quando Jesus está falando com os seus discípulos, a primeira coisa que ele fala é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
tudo é do próprio Deus, né? Tudo, Deus vem de Deus, advém de Deus, ele é a autoridade máxima com relação aos céus e com relação à terra. Pastor, mas eu queria te fazer outra pergunta. Pode existir prosperidade financeira que não venha de Deus? Eu creio que não. A Bíblia diz claramente lá que Deus faz o rico e Deus faz o pobre. Certo? Então, nós precisamos aprender, dentro desses dois pilares teológicos que eu coloquei aqui, uma pergunta que precisa ser feita, é como é que Deus ele nos dá as coisas, né? Como é que ele distribui aquilo que é dele para nós como mordomos. E a Bíblia apresenta pelo menos três maneiras simples, objetivas, honestas sobre essa matéria. Primeiro, Deus nos dá todas as coisas pelo trabalho. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irás bem. Então Deus é o criador do trabalho. E Deus, ele abençoa o trabalhador diligente, como está lá em Provérbios, né? Então, não existe outra possibilidade de Deus nos dar prosperidade se não for honestamente pelo trabalho correto. Por isso que a Bíblia fala que a preguiça é pecado e que ajuntar riquezas através da corrupção, isso também é pecado. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo, Deus nos dá as coisas através dos seus milagres. Nós encontramos isso, né, em vários exemplos da Bíblia, da palavra de Deus. Por exemplo, nós temos aquele caso da viúva de Sarepta, que hospedou lá o profeta Elias, e durante todo um período de seca, nunca faltou farinha, nunca faltou azeite na panela daquela mulher. A mesma coisa aconteceu na época do ministério de Jesus, quando ele alimentou a multidão a partir de 2 peixes e 6 pães, né? Ele alimenta a multidão. Ele faz aquele milagre da multiplicação. Então, nós temos vários exemplos da Bíblia, né? Desde o maná que caía do céu, desde as codornizes que Deus mandava, né? Desde a água que Deus tirou da pedra. Deus sempre cuidou de nós, Deus sempre nos abençoou através dos milagres da sua providência. E a terceira maneira como Deus nos dá as coisas é também através da generosidade de outras pessoas, né? Então esse é um ponto muito importante. Você pode observar que a obra missionária hoje no mundo, né, e desde que começou o trabalho missionário, lá, eu diria que a partir da igreja primitiva, sempre através das ofertas generosas de pessoas, a obra de Deus foi realizada. Nós podemos observar que aqui no Brasil mesmo, nós somos uma igreja muito abençoada do ponto de vista material, a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque irmãos nossos, americanos, missionários americanos, eles trouxeram ofertas, compraram propriedades, e a igreja se estabeleceu aqui de uma forma abençoadora no Brasil, através da generosidade de muitos irmãos. O apóstolo Paulo coloca isso lá em Filipenses capítulo 4, quando a igreja de Filipos, né, se relaciona com ele tanto no dar quanto ao receber, né? Você vê Paulo fazendo aquela campanha de oferta para os crentes pobres da Judéia, e ele trabalha o conceito da generosidade das ofertas das pessoas para aquela campanha específica. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim, respondeu sim. O senhor falando aí, pastor, me veio à mente, o senhor até citou, né, o Paulo e o apóstolo Paulo com relação às ofertas, né? E me veio à mente também o próprio Barnabé, né, no Atos,
a disposição dele em vender os seus bens, né, para poder colocar nos pés dos apóstolos, para que eles possam assim dividir com os irmãos mais necessitados. E de fato é forte, né, essa questão da generosidade, e o cristão ele deve realmente entender a importância da generosidade, né? A gente viu, por exemplo, esse período de pandemia, vários irmãos, né, ajudando com cestas básicas, distribuindo. A gente está chegando quase a 30 mil cestas básicas já arrecadadas, e muitos irmãos sendo alimentados, né, pela generosidade de muito dos irmãos até que estão assistindo a gente agora. É muito importante entender, né, essa preocupação que devemos ter com relação ao dinheiro, né? Primeiro, como o pastor Arival disse, que tudo vem de Deus, né? Tudo é de Deus, tudo provém de Deus, e nós, cristãos, devemos entender isso, né? Que o nosso dinheiro não é apenas para nós, mas também para os que estão ao nosso redor. Porque me veio até a mente, pastor, quando Jesus vai falar o Sermão do Monte, né, ele vai trazer a plataforma do reino dele, né? Então, nós fazemos parte do reino de Deus, estamos anexados nesse reino, então devemos andar em comunhão, viver em comunhão uns com os outros. Bênção, pastor. A questão da relação da propriedade de Deus de todas as coisas e a nossa relação apenas de mordomia, ela tem uma prova incontestável, indiscutível. Se você não quiser aceitar isso, a Bíblia fala claramente, mostrando, né? Vamos pegar o exemplo de Jó, né? Ele diz claramente, né? Nu eu nasci, né? E nu eu vou morrer. Então, quando você morre, você não leva absolutamente nada desta vida. Você volta ao pó e o seu espírito volta para Deus. Você não. Então, essa é a prova incontestável dessa doutrina fundamental, que é a doutrina da mordomia. Né? Da mordomia. Bênção do céu. Pastor, já dando mais ênfase e continuidade em relação ao tema, o senhor poderia nos explicar o que Jesus queria nos ensinar ali na passagem do jovem rico? Nós podemos nos relacionar com as coisas materiais, pelo menos de duas maneiras muito perigosas, como a Bíblia denuncia. A primeira delas é aquele conceito do ascetismo religioso. O que significa isso? Significa que há muita gente que entende que pobreza é igual piedade, certo? Então, não ter dinheiro, abrir mão dos prazeres da vida, abrir mão do casamento, abrir mão dos grandes benefícios, dos prazeres, das alegrias que o dinheiro pode proporcionar, né? Isso é uma coisa, do ponto de vista do ensino da palavra de Deus, completamente contrário, né? Então, o ascetismo é muito perigoso quando as pessoas, então, entendem que podem melhorar espiritualmente, crescer espiritualmente, ser mais santo, ou até barganhar com Deus a sua salvação através da pobreza. O outro perigo é quando eu chamaria de materialismo, né? Quando o dinheiro e os bens materiais ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Então, o grande problema do jovem rico não era moral, porque ele dizia que guardava a lei, né? E por ser um guardador da lei, ele estabelece o princípio da justiça própria. Mas quando Jesus diz para ele, vai e vende, né, tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me, Jesus não está estabelecendo ali um princípio da salvação pela pobreza. Mas Jesus está estabelecendo ali o fato de que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Você não pode servir a Deus e as riquezas. E o texto bíblico registra claramente que aquele rapaz ficou triste demais e saiu triste, porque ele amava as riquezas. E lá Jesus explica como é difícil alguém, de fato, se converter, entrar no reino de Deus, quando o coração dele, o amor dele, a afeição dele estão nas coisas materiais. Então,
A questão do jovem rico ali é simplesmente Jesus confronta o evangelho contra o materialismo, a idolatria do dinheiro. E a Bíblia fala, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que a avareza é idolatria. Certo? Aliás, Jesus, ele estabelece lá em Mateus, capítulo 6, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Mamon é uma expressão no aramaico para significar a palavra riqueza, dinheiro, bens materiais. Realmente, às vezes a gente pensa, tem essa preocupação, esse pensamento de forma errada, né, com esse texto, dizendo que Jesus está mandando o cara ser pobre. Mas não é isso, de fato uma luta contra o materialismo ali naquele coração que estava amando o dinheiro. Até o próprio apóstolo Paulo nos ensina, né, que o amor ao dinheiro, né, a paixão, o sentimento de colocar o dinheiro no lugar do próprio Deus, essa é a raiz de todos os males. Pastor, agora a gente vai entrar um pouquinho num tema mais um pouco polêmico, mas creio que é um tema que de fato vai ajudar e vai explanar a nossa mente aqui com relação a esse tema. É sobre os dízimos e ofertas, né? Em relação a eles, o senhor poderia nos explicar se eles são para os dias de hoje ou não? E se o senhor poderia apontar algum versículo que nos ajude a entender melhor essa questão? Eu acho que esse tema, ele não é polêmico, né? Eu acho que esse tema, ele é bíblico. E as pessoas hoje, por conta, talvez assim, de muita soberba, né, intelectual, começa a questionar princípios que são muito claros na Bíblia. Primeiro, o princípio do dízimo foi estabelecido lá no Antigo Testamento. Ele de uma certa forma, corroborado no Novo Testamento. Aí você vai dizer, mas não tem um texto claro dizendo que Jesus, ou que o crente, que o cristão deve dar o dízimo. Meu irmão, Jesus diz claramente no Sermão do Monte, eu não vim revogar a lei, vim cumpri-la. Né? E ele estabelece claramente lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o dízimo é para hoje. O dízimo é um ato de fé. Certo? O dízimo é santo. O dízimo é um mandamento da palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, eu não tenho dificuldades nenhuma em aquele texto de Mateus, né, que Jesus censura os fariseus, né, e muitos querem usar esse texto para dizer que o dízimo não vigora mais, né? Mas Jesus censura porque eles dizimavam, né, nas mínimas coisas, nos mínimos lucros, e esquecia do exercício da misericórdia, né, e do exercício da justiça. Mas uma coisa não anula a outra. Né? É a mesma coisa. O dízimo ele pode ser usado, como foi usado por aquele fariseu, para se julgar mais espiritual do que o publicano. Né? Eu dou o dízimo de todas as coisas, está lá em Lucas, capítulo 18. Mas o dízimo é uma prática bíblica, atual, né? É uma prática de fé, porque se você pensar bem, quando você analisa a doutrina do dízimo no contexto da doutrina da mordomia, você devolve 10% para Deus, mas os 90% que fica com você continua sendo de Deus. Você continua sendo um administrador, um mordomo de Deus. As questões das ofertas, elas estão estabelecidas na palavra de Deus também. Né? Se você começar a observar, as ofertas de adoração com coisas... Começa em Gênesis capítulo 4, perpassa toda a Bíblia. Né? Dízimos e ofertas existiram antes da lei. Abraão já tinha dado dízimo, já tinha dado oferta, antes de existir a lei de Moisés. Certo? E aí, quando você
vai para o Novo Testamento. Antes disso, Deus estabeleceu oferta específica para a construção do tabernáculo. Né? Davi levantou ofertas para a construção do templo. Se você observar lá na lei, existem ofertas para diversos fins específicos. Quando você vem para o Novo Testamento, aí nós temos exemplo de Paulo, né? Lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, quando ele faz aquela campanha entre as igrejas gentílicas para levantar recursos, ofertas específicas para ajudar os crentes pobres da Judéia. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. O grande problema hoje, Samuel, infelizmente, é que por conta da comercialização da fé, né, o dízimo se tornou uma coisa pejorativa. Né, e tenta-se combater o mal destruindo o princípio da palavra de Deus. Então, o que precisa ser combatido é a comercialização da fé, e não o ofertório no culto, a entrega dos dízimos, a entrega das ofertas, certo? Então, o grande complicador que eu vejo hoje está mais em questionar a comercialização da fé do que especificamente essa matéria. Eu quero só fazer um comercialzinho aqui. Eu escrevi, o nosso tempo aqui é curto, eu escrevi junto com o pastor Hernandes um livro que foi publicado pela editora Ragnos, né, onde nós tentamos responder essa pergunta. Dízimos e ofertas são para hoje? E o pastor Hernandes, ele divide, trabalha essa questão do dízimo, e eu trabalho especificamente essa questão da oferta. E eu entendo tranquilamente que as ofertas, elas fazem parte, e os dízimos, da prática, da vida, da fidelidade cristã hoje. Que bênção. Eu estou falando aí sobre as doutrinas erradas, né, da comercialização da fé. A gente, de fato, a gente olha de forma mais generalizada, né, que estamos combatendo o inimigo errado, né? Isso. O inimigo, de fato, é a comercialização da fé. A gente tem que lutar contra essas doutrinas erradas que ensinam que essa prosperidade material, esse materialismo exacerbado em relação a ter e ter, e é obrigado a Deus dar, né? Isso aí, de fato, não é bíblico, é um tema que, de fato, já como diz lá no Nordeste, pastor, ponta batida, prego batido, ponta virada, né? Isso aí, de fato, é heresia e não tem o que falar sobre isso, né? Eu quero só acrescentar um pouquinho do que você está colocando aí, o seguinte. A teologia chamada teologia da prosperidade, ela não tem nenhuma fundamentação bíblica. Certo? A Bíblia fala de crentes que foram ricos, consagrados a Deus, porque Deus quis dar-lhes riqueza. Mas a Bíblia fala de vários crentes pobres, e abençoados. Se você pegar, por exemplo, o exemplo de Moisés, vamos pegar o exemplo de Moisés, né? Que ele recusou as riquezas lá de Faraó e do Egito para padecer os sofrimentos com Deus. Um homem com a cultura que ele teve, com a oportunidade que ele teve no Egito, de ser Faraó do Egito, ele abre mão de tudo aquilo pela fé e vai ser um simples, né, criador de bode, de carneiro lá, trabalhando para o seu sogro. E ele nunca deixou de ser abençoado por Deus. O apóstolo Paulo, né, o maior personagem depois de Cristo no Novo Testamento, na minha humilde visão, ele morreu pobre dentro de um calabouço, uma morte injusta. Né? E ele diz lá, quando defende o seu apostolado, nós não temos nada, somos pobres, mas nós possuímos tudo, tudo. Então, a teologia da prosperidade é um discurso comercial religioso, onde os comerciantes da fé, eles trabalham não na fé do fiel, mas na avareza. Ele chega para uma pessoa que vai à igreja, que está desesperada, e ele diz, olha, se você der X, Deus vai lhe dar
XXX, né? É uma falsa promessa, porque ele não tem autoridade bíblica. Ele não pode falar isso em nome de Deus. Ele é apenas um impostor religioso. Ele é um mercadejador da fé. Ele está simplesmente criando vãs esperanças nas pessoas. E nós temos visto aí a quantidade de pessoas feridas, machucadas, desesperadas, porque foram exploradas, né? Exploradas comercialmente. Então, é lamentável essa questão da teologia da prosperidade. Agora, as pessoas vão lá também porque querem e são avarentas, né? E elas querem barganhar. E há um conceito muito errado aí, porque a tese ela não se firma. Por exemplo, Jó foi um homem abençoado por Deus. Está lá no capítulo 1 de Jó, o homem mais rico do Oriente. O diabo vai com uma hipótese para Deus e diz, olha, ele é crente, ele é temente a Deus, ele é íntegro, porque o Senhor dá tudo para ele. Tira tudo dele, que ele vai também apostatar a sua fé. E Deus deu autorização a Satanás. Satanás tirou todos os bens de Jó, né? Machucou-lhe também a sua vida, o seu corpo físico. Mas Jó, num ato de fé, diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então o Deus de Jó é o Deus que dá, o Deus que tira, o Deus que preserva e no final da sua vida, o Deus que restitui. Porque para provar para Satanás que a sua tese era errada, né? Deus mostrou que Jó o servia por amor. E há muitas pessoas que servem a Deus por amor e que consagram os seus bens e que ajudam e que contribuem e que são prósperas. Então, essa tese, ela não se coloca de pé, Samuel. A teologia da prosperidade e aqueles que a praticam e confiam nela estão completamente equivocados. E aqui tem alguns exemplos, né, pastor? Estão vindo alguns não, bastante pessoas dessas igrejas neopentecostais, né? E eu escuto, tipo, barbaridades com relação a isso, né? Gente que entregou o próprio carro para a igreja, assim, deu a chave do carro, olha, o carro aqui para você. E, de fato, é uma tristeza ver que igrejas que se dizem cristãs, né, e nós sabemos que, infelizmente, não são, mas que se dizem cristãs, trazendo uma perspectiva totalmente errada com relação às coisas de Deus, né? Então, mas glória a Deus que Deus tem despertado várias pessoas com relação a isso e elas têm entendido que essas igrejas não estão corretas em suas posturas com relação à Bíblia e o que ela nos ensina. Pastor, o senhor falou que de dízimos e ofertas são para hoje, mas de forma bem particular, qual é o papel do dízimo na vida do cristão comum? O dízimo, para mim, é uma expressão de fidelidade e de reconhecer a sua dependência de Deus. Certo? A pergunta que eu faço é: Deus precisa de dízimo? Se Ele é dono de tudo? Deus não precisa, mas eu preciso, no meu ato de fé, entregar o dízimo. Então não é Deus que precisa do dízimo, eu que preciso expressar a minha fé e a minha dependência de Deus, consagrando a Ele o meu dízimo. O dízimo que é dele, naquilo que Ele me deu. E é tão interessante, Samuel, que nesses anos todos de vida cristã e mais de 30 anos de ministério, eu nunca vi um crente que é dizimista, arrependido, chateado, porque é dizimista. É interessante porque só questiona essa questão do dízimo aquelas pessoas que não são dizimistas. Porque lá em Malaquias capítulo 3, que é um texto que a turma tenta
se pudesse arrancar da Bíblia, mas não pode, né? É palavra de Deus. Ali é uma promessa. E a promessa diz: provai-me nisto, né? Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, eu sou dizimista há muito tempo, não me tornei rico, né? Não sou um pastor rico, não tenho igreja, não sou dono de igreja, não sou dono de ministério, não tenho avião, né? Não tenho barco, não viajo de primeira classe. Eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho uma família abençoada, filhos abençoados, eu tenho uma igreja que me abençoa, eu tenho um ministério abençoado, eu estou coberto pelas bênçãos de Deus, certo? E tudo isso é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Agora, eu manifesto a minha gratidão, meu reconhecimento disso, através de dízimos e de ofertas. E é tão interessante, Samuel, porque todo dizimista, ele é ofertante. É interessante isso. Porque ele experimenta uma alegria tão grande em dar, em doar, que aquele que não doa, não tem. Aliás, lá em Atos, capítulo 20, Paulo fala claramente: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quanto mais a gente doa, quanto mais a gente abençoa a vida de outras pessoas, quanto mais a gente contribui para a obra missionária de Deus, a obra verdadeira, a obra lícita do Evangelho, mais abençoados nós somos. É exatamente. Só quem sente, só quem entende essa questão é realmente quem se submete à Bíblia e vive de fato essa vida de dizimar, de ofertar, né? E é entender, pastor, eu também penso assim, né? É entender que nós, como cristãos, devemos nos preocupar com o que tem que ser preocupado, né? A gente tem que sim ajudar e devolver o dízimo, né? Para que a igreja possa se sustentar e investir em missões. Eu creio que não existe amor maior ou sentimento de gratidão maior do que ver vidas sendo salvas, sendo resgatada do lamaçal do pecado, né? E isso a igreja tem esse papel, né, de evangelizar, de levar a palavra, de levar, assim, e gerar frutos que são frutos eternos, né? Isso, para mim, é o mais sensacional do Evangelho, né? Da vida cristã. É levar o Evangelho e esse fruto, essa pessoa que entende o Evangelho, que o Espírito Santo toca no coração, que convence do pecado, da justiça e do juízo, ela entender que, de fato, é pecador e precisa da salvação em Cristo Jesus. Isso é um fruto eterno. Eu acho o seguinte, olha, discutir teologia, teoricamente, é uma coisa. Discutir teologia praticando aquilo que está sendo discutido é outra conversa, certo? Então, há muita discussão inócua. Aliás, Jesus muitas vezes diz para os seus discípulos: o que eu estou falando, vocês não entendem agora, vocês só vão entender lá adiante, quando vocês viverem isso que eu estou falando. Então, você discutir com dízimo com uma pessoa que não é dizimista, nem é ofertante generoso, você está discutindo uma teoria que o cara não tem experiência. Não tem experiência. A nossa igreja aqui, ela investe mais de 60% do que arrecada para fora da igreja, para a obra missionária, para ajudar os campos missionários, ajudar pessoas, sustentar ministérios. Meu irmão, você vive uma bênção de Deus na igreja, nessa pandemia toda que nós tivemos aí, nós pagamos todas as nossas contas, nós continuamos ajudando as pessoas, e Deus tem feito milagres, né? Agora, isso não dá para discutir, certo? Isso não dá para discutir, tem que viver, tem que viver. Aliás, eu quero fazer um apelo para você que gosta de ficar discutindo nas redes sociais, né? E eu quero lembrar o que Jesus Cristo diz lá, ao terminar o Sermão do Monte. Ele termina com aquela comparação, né, entre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. E Jesus estabelece ali que uma vida que é construída sobre a rocha, ela tem estabilidade, vem contra ela
os ventos, as tempestades, mas ela se mantém o quê? Firme, inabalável. E o que é construir uma casa sobre a rocha? O que é construir uma vida sobre a rocha? É construir uma vida sobre a obediência. Então, aquilo que eu aprendo, eu pratico. Então, aprendi sobre ser dizimista, ser ofertante generoso. Eu só vou experimentar a bênção decorrente dessa teoria, desse mandamento, se eu obedecer. É muito simples assim. É você viver aquilo que você crê. Certo? Porque a Bíblia diz assim, o justo viverá pela fé. Então, pare de ficar discutindo. Certo? Pare de ficar discutindo. A mesma coisa, o pastor Hernandes até citou ontem, né? Um livro que foi escrito por um homem muito simples, né? Que ele diz, ateu já era. Né? Tem muito crente ateu aí, tem muito cristão ateu. Certo? Ele diz que acredita, mas na hora de praticar ele não pratica. Né? E foi o grande desafio que o crente fez para o ateu. Olha, vamos fazer o seguinte, me traga aí aquelas pessoas que foram transformadas pelo ateísmo. A prostituta que virou mulher correta, dona de casa, mulher de família. Mostra aquele bêbado que deixou de beber, aquele ladrão que foi transformado. Mostra pessoas que foram transformadas pelo ateísmo. Eu vou trazer aqui, vou mostrar para você quantas pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Né? Bandido que virou gente decente, traficante que hoje é pai de família, missionário, endemoniado que hoje é pastor. Veja, do ponto de vista prático, a operação da fé que se dá através da obediência. Então, eu acho que quem deve discutir essa matéria de dízimo e oferta, Samuel, são aqueles que dão dízimo, que dão oferta. Porque senão, nós vamos discutir assim, coisas estranhas, né? É verdade, é verdade. Por isso que o lema da igreja esse ano foi, acho, um dos lemas que eu mais assim vi que são relevantes, né? Que é viver o que crê, né? Se nós realmente cremos no Evangelho, que possamos vivê-lo integralmente, né? Ou então buscar viver integralmente, tendo na consciência que todos os dias devemos viver o Evangelho, né? Viver o Evangelho de Cristo. E, pastor, tem até um comentário aqui do Adriano Cardoso, muito bom. Ele diz o seguinte, olha, a prática do dízimo é um exercício de fé, é um privilégio e não isenta o cristão de lutas e provações. Infelizmente, barganham-se com Deus, o tal toma lá da cá. E, de fato, é isso, né? É um exercício de fé, né? Dar o dízimo e dar as ofertas. Pastor, estamos chegando no final. E eu queria que o senhor deixasse algumas considerações finais para aquelas pessoas em relação a essa perspectiva de Deus e o dinheiro, e qual é o papel do homem em relação a isso. E as pessoas que ainda não conseguem, que não entendem essa questão da importância do dízimo e da oferta, o que o senhor poderia falar assim, de consideração final nesses pontos? Primeiro, todos nós sabemos que ninguém hoje vive sem o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para morar, para comer, para pagar as nossas contas. Então, o que a Bíblia condena não é o dinheiro, o que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. Certo? Segunda coisa, Deus nos dá o dinheiro. É dele que vem o nosso sustento. Pelo trabalho das nossas mãos, por milagres que Ele faz na nossa vida, por generosidade de outras pessoas. Se eu reconheço isso, com certeza, eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu serei um dizimista fiel. Eu serei um ofertante generoso. Eu levarei para a igreja, trazei todos os dízimos e todas as ofertas à casa do tesouro. Então, contribuir com a igreja de Deus, com o reino de Deus, através dos dízimos e das ofertas, é um mandamento e é também um privilégio. Eu quero desafiar você
né? A que você pare de ser um mero debatedor de teologia, seja ela complicada, descomplicada, seja ela bíblica ou sistemática, seja ela contemporânea ou antiga. Pare de discutir isso, meu irmão. Vamos colocar em prática a Bíblia, a palavra de Deus, né? O salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. E se existe uma área da minha vida e da sua vida que nós precisamos experimentar isso, é na área financeira, né? O salmista Davi, ele faz uma declaração muito linda lá no Salmo 37, quando ele está tratando justamente do contrário, da prosperidade do ímpio e das lutas do crente, né? E ele diz para a gente assim, começa o Salmo dizendo que a gente não deve ter inveja dos malfeitores e daqueles que praticam a iniquidade, né? E Davi diz uma coisa lindíssima. Eu me lembro que minha avó recitava esse versículo, né? Davi diz assim: fui moço e agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado por Deus e a sua descendência mendigar o pão. Então, experimente obedecer a Deus, né, nessa área do dinheiro, né? Deus, ele dá muita importância para isso. Há casos na Bíblia, como o caso de Zaqueu, que a prova da sua salvação foi quando ele diz, né, que ele restituiria 4 vezes mais alguém que ele tivesse defraudado. A partir daquele momento, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Então, eu creio que o verdadeiro convertido, ele é generoso, ele é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Pastor, foi uma honra ter o senhor aqui hoje no nosso programa, que o senhor continue abençoando a sua vida e seu ministério, nos dando exemplo de como viver a vida cristã de forma autêntica. Gente, a gente fica por aqui, mas a programação, ela continua. Hoje, às 20 horas, teremos o Conexão com Deus. Infelizmente, as vagas para o culto presencial acabaram, mas você pode acompanhar o culto através da nossa TV, da IPP-TV. E quem hoje vai trazer a meditação é o pastor Hernandes Dias Lopes, com o tema O Testemunho do Cristão Diante do Mundo. E não se esqueça, amanhã, no programa Manhã IPP, às 10 horas, com a Lídia Dickel e o Pedro Cera, estaremos falando sobre adoração com o músico César Elbert. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau, tchau.